continuar, estamos no meio do 4º capítulo do Tânia. O que vimos na semana passada é que além das 10 forças da alma, que toda alma tem, 3 intelectuais e 7 emocionais, a alma também tem 3 vestimentas: pensamento, fala e ação. E o que representa uma vestimenta? Falamos que uma vestimenta pode ser trocada, então uma pessoa tem como trocar sua forma de agir, sua forma de falar e até sua forma de pensar. Uma pessoa não consegue parar de pensar, mas ela consegue mudar o pensamento dela. Uma outra característica que a gente não trouxe na aula passada, mas é que a pessoa, assim como roupa, a pessoa pode usar de outra pessoa. Por exemplo, meu filho, que já está do meu tamanho, começa a usar minhas roupas. Então, mesmo que nem sempre é o ideal, mas eu posso me vestir do que eu quiser, inclusive pegar dos outros. O que representa isso no nosso estudo é que uma pessoa pode fazer o que ela não quer fazer, outro mandou. Alguém ordenou ele fazer uma ação, ele vai e consegue fazer. Uma pessoa pode falar uma coisa que ele não concorda, não é a opinião dele, mas ele fala porque mandaram ele falar, e até pensar. Uma pessoa pode pensar o que ele não concorda. Por exemplo, se eu pegar um livro e começar a ler o livro, eu não concordo com o autor, mas enquanto eu estou lendo, eu estou pensando o que aquele autor escreveu. Então até mesmo o pensamento, a pessoa pode pensar o pensamento de outra pessoa, assim como a roupa. Quando falamos do uso dessas 3 roupas pela Torá, quer dizer, a pessoa vai usar isso para Deus, então essas vestimentas conectam a pessoa com Deus. No fim da última aula falamos também que uma roupa geralmente está abaixo da pessoa. A pessoa é mais importante do que a roupa. No caso, na Torá é o contrário. A roupa, ela está acima da pessoa. Por quê? Porque as roupagens da alma divina, que são as ações de Torá, de mitzvot, estudar a Torá, as roupagens unem a pessoa com Hashem, então ela está automaticamente acima da própria pessoa. Por quê? Para eu poder unir 2 fatores, eu tenho que ter uma coisa acima desses 2 que os convença a se unir. Então até a gente vem em terapia matrimonial. Quando que funciona? No casal tem discussões. Eles vão no terapeuta. O primeiro passo a se levar para poder dar certo é eles reconhecerem que o terapeuta está acima deles nessa questão. Então o que está acima consegue unir. Logo, uma vez que a roupa une a alma da pessoa com sua essência, então a roupa está acima da alma. E o que acontece? Uma vez também que Oraita ikut abrichu kol achad, essa frase do Zohar que diz que a Torá e Deus é uma coisa só. Então se ele cumpre a mitzvah e estuda a Torá, a mitzvah também é parte da Torá, automaticamente ele se une com Hashem. E falamos algo que é mais forte, que sentimentos não importam. É importante sentir, amar Deus? Claro que é. Mas na prática, tachles, se a pessoa vai fazer um outro, a Maceu e cara, a ação é fundamental. E essa semana eu escutei um exemplo muito legal para isso, de um rei. Um rei que queria tomar água. Aí ele chamou o seu servo, falou, olha, me dá um copo d'água. Agora, esse funcionário amava o rei, de paixão. Ele sabia o que é ser um rei. Quer dizer, ele reconhecia a grandeza do rei. E ele se emocionou tanto que o rei pediu para ele um copo d'água. Que ele, eu amo o rei, desmaiou. O rei estava com sede. Então ele chamou um outro funcionário e falou, me traz um copo d'água. Agora esse segundo não sabe o que é rei. Bobão, não está nem aí para o rei. Não está nem aí para quem é aquele homem com coroa. Mas ele sabe que ele tem um trabalho, então ele foi buscar um copo d'água. Sentimentos importam, mas na prática o rei só tem água porque alguém não tinha tanto sentimento assim. Então, Deus nos livre falar que não precisa ter sentimento, mas entre ações e sentimentos, as ações são primordial. Hashem, quando manda pôr tefilim, Hashem não falou, entenda o tefilim, sinta o tefilim e aí coloca o tefilim. Não, coloca. Depois vai atrás do sentimento. Então, de novo, respondendo aquilo que a gente fala, tem um judeu que se sente judeu no coração. Isso não existe. O judaísmo é prática. E a prática tem que trazer também os sentimentos. Agora, se estamos falando sobre a união entre a pessoa e Deus, falamos já que Deus é infinito. Deus é enorme. Mais do que enorme. Como a gente consegue se unir? Deus é tão grande. Envolvimento.
nos envolve. Mas como funciona como a gente alcança o infinito? Então esse é o assunto do Tânia de hoje. O Tânia diz o seguinte, eu estou bem no começo da página 30, e apesar de o santo abençoado seja ele ser chamado de Ensof, Ensof quer dizer não tem fim. Deus é Ensof, não tem começo nem final. Isso, a grandeza jamais pode ser compreendida. O Tânia traz um versículo do Teilim, dos Salmos, que o rei Davi fala, não adianta você tentar entender Deus, porque você nunca vai conseguir. E ele traz do Zohar, da Kabbalah também, nenhum pensamento pode captá-lo por completo. Assim também é com relação à sua vontade e sabedoria. A Torá de Deus e as mitzvot de Deus também são infinitas. Como está escrito, não há como aprender seu entendimento, e será que tu podes, por meio da busca, encontrar Deus? Então o homem, não adianta o quanto ele tente compreender Deus, ele nunca vai chegar lá. Quer dizer, o Tânia está trazendo versículos que mostram a infinitude de Deus. E aí eu digo que tem que se conectar. Como funciona a conexão? Então a resposta está porque Deus deu uma solução para isso. Como está dito, onde você encontrar a grandeza do santo, abençoado seja ele, lá você encontrará a sua humildade. Deus é tão grande, mas tão grande, que ele é humilde. O que quer dizer isso? A infinitude não cabe dentro do finito, a não ser que o infinito assim o queira. Algo ser infinito quer dizer que ele não entra em limitação nenhuma. Se eu digo que Deus é somente infinito, estou limitando ele. Então Deus, para poder ter uma conexão conosco, ele se colocou dentro da finitude. Ele é o infinito dentro do infinito. Isso é uma das introduções do Maimônides para o livro dele, é uma coisa que é estudada prolongadamente, porque não é simples de entender. Depois de entender todo o texto, a gente também não entende nada. Mas, tudo que sei é que nada sei. É assim que funciona com Deus. Mas tem que tentar entender. E aí Deus, ele é tão humilde que ele se colocou no finito. Qual é a grandeza de uma pessoa? Como é a grandeza de um bombeiro, por exemplo? Alguém salvou outro do incêndio. Se é um bombeiro, ele é um herói. Mas eu esperava que ele fosse fazer isso. Essa é a panúcia dele. Se é uma professora de jardim de infância, como aconteceu um tempo atrás, que ela vai e salva crianças do incêndio, então aqui a gente vê a grandeza dela. Ou seja, quando alguém está apto ou se dispõe a sair da sua zona de conforto, aí você vê que ele é realmente grande. Mesma coisa, separando, mas a mesma coisa funciona com Deus. Deus é tão grande que como eu reconheço a grandeza dele? Não quando ele está lá em cima, quando ele cria um mundo e ele se investe em coisas pequenas, aí eu vejo como ele realmente é grande. Como ele se importa com detalhes. Essa é uma das perguntas que mais se faz. Será que Deus se importa com as mitzvot? Por que ele deu mitzvot? Vamos ver. Como que funciona? Como Deus se demonstrou humilde? Pois o santo, abençoado seja ele, condensou sua vontade e sabedoria dentro dos 613 preceitos da Torá e em suas leis, bem como nas combinações das letras das escrituras, Torá, Nevim e Ktuvim, e nas explicações destes, que se encontram nas Agadot e Midrashim dos nossos sábios de abençoada memória. Então o que Deus fez? Ele pegou todo magnânimo que ele é, e se colocou na Torá, que é um texto escrito, se colocou em preceitos, e ele se colocou até mesmo em historinhas. Às vezes a gente fala, poxa, uma historinha de um sábio, historinha do povo judeu, é só Bob Maises, historinhas da vovó, e não é verdade. Mesmo nessas historinhas que a gente conta para os nossos filhos de manhã, ou melhor, à noite, tem Deus lá dentro. Está conectando a pessoa com Deus. Essa é a grandeza de Deus. Ele não quer somente pessoas elevadíssimas, mas mesmo em coisas muito simples, a gente consegue se conectar com Deus. Então veja a beleza. Se Deus não tivesse dado mitzvot simples, como usar o tzitzit, acender a vela de Shabbat, agradecer a Deus, falar Baruch Hashem, então somente pessoas elevadíssimas conseguiriam se conectar com Deus. Mas não. Ele falou, todo mundo tem como fazer isso. Todo mundo tem onde me encontrar. Talvez não é estudando a Kabbalah, talvez não é estudando o dia inteiro. Ele vai falar, dar um sorriso para alguém. Isso também é uma halakha, é uma lei do Código de Leis. Ele vai falar bonito, vai devolver um troco que a pessoa deu errado. Está fazendo uma mitzvah. Isso que a gente fala no final da reza, antes do último Kadish, que Deus ele ama tanto o seu povo que ele aumentou em mitzvot.
Poxa, tem tanta mitzvah para fazer. Não! Deus deu muitas mitzvot para a gente poder se conectar com Ele. Porque se Ele desse uma, ia dar errado. Vejam Adão. Deus deu uma mitzvah, uma só. Não deu certo. Se Ele desse 5, se eu falhar nas 5, já era. Não, Ele deu 613. Eu falho em 5, talvez em 50 ou mais, 500. Ainda tenho 113 que me conectem com Ele. Então essa é a beleza das mitzvot. Essa é a grandeza de Deus. Como Ele se colocou mesmo em coisas tão simples. E para quê? Por que Deus fez isso? Tudo isso com a finalidade de que toda Neshama, Ruach ou Nefesh, que são 3 níveis da alma, dentro de um corpo humano, esteja apto a compreendê-las através da sua faculdade de entendimento, cada um de acordo com sua capacidade, cumprindo-as tanto quanto possível em ação, fala e pensamento, vestindo-se dessa forma, com todas as suas 10 faculdades, as 3 vestimentas, como a gente falou. Então Deus fez tudo isso para você poder se conectar. Mas aí eu posso perguntar, o que eu estou me conectando com Deus, colocando uma moedinha na tzedakah, é igual a me conectar com os níveis superiores? Se Deus é tão infinito, Ele se colocou dentro de um Lav Etrog, será que é o mesmo nível? O Alter Rebbe não deixa essa pergunta sem resposta e fala o seguinte: por este motivo, a Torá foi comparada à água, pois assim como a água desce de um nível mais alto para um nível mais baixo, da mesma forma a Torá desceu de seu lugar de glória, que é sua abençoada vontade e sabedoria. A Torá e o santo, abençoado seja ele, são um e nenhum pensamento pode aprendê-lo. Então, o Alter Rebbe diz o seguinte, e é muito legal ver isso. Ele traz que a Torá é comparada com água. E lá ele traz o versículo em hebraico, que continua falando que a Torá não se mantém em quem não é humilde. Tem que ser humilde. Por quê? Porque se a Torá é como água e Deus jogou de cima para baixo, se a pessoa está lá em cima, ele não tem como beber. Porque ele está lá em cima, não chega até ele. Então a pessoa tem que ser humilde para receber essa água. E a água, não importa quanto tempo passe, ela estava lá em cima e desceu por 10 metros. Ou por 1 quilômetro, é a mesma água. É a mesma água. Certo? Se eu não sujar no meio, e até se eu sujar no meio, vai ser a mesma água, a mesma combinação dela, os minerais e tudo. A não ser que eu estrague isso. Então a Torá, da mesma forma que nós temos aqui embaixo, é o que tem lá em cima. É igualzinho. Como ele diz, que ela desceu do seu lugar de glória. Por que os céus são um lugar de glória? Porque nos céus eles sabem apreciar a Torá de verdade. A gente vê que quando Moshe Rabbeinu subiu para receber a Torá, os anjos não quiseram entregar. Por quê? Porque eles sabem da grandeza da Torá. Aí Moshe provou que os anjos não têm o que fazer com a Torá, porque eles não foram para o Egito, porque não tem pai e mãe para desrespeitar, não tem idolatria. E aí, Deus tirou de lá, que é o lugar que sabem apreciar, e colocou aqui embaixo. No Talmud traz que quando os sábios discutiram sobre uma certa lei, um sábio evocou Deus, falou, Deus, mostra que eu tenho razão. E Deus falou, esse tem razão. Os outros falaram, não. A Torá loba shamaim, a Torá não está nos céus, a Torá está embaixo. Deus teve ela nos céus e ele jogou aqui embaixo, como a água. Depois que a água sai lá de baixo, ela vem, lá de cima, perdão, acabou, ela está aqui embaixo. Claro, o exemplo da água não é tão perfeito. Que a Torá continua, diferentemente da água, a Torá continua tendo conexão com Deus. Mas nessa questão de eu saber o quanto de Torá eu alcanço, quanto de Deus eu alcanço estudando uma Mishnah ou cumprindo uma mitzvah pequena, saiba que é o mesmo Deus que está lá em cima, igualzinho à água. É a mesma água. E isso ele fez, ele desceu ela progressivamente através de estágios ocultos, nível após nível, no encadeamento dos mundos que a gente falou, da criação dos 4 mundos espirituais, e tudo isso, para quê? Para cada um de nós. Ele se investiu na Torá e no plano físico para cada um poder alcançar Deus. Não existe uma desculpa para um ser humano falar, não, Deus não é muito elevado, a Torá é muito elevada. Essa semana me perguntaram no YouTube se o estudo de Torá que a pessoa assiste considera como estudo profundo. Qual é a resposta? Sim ou não? Depende. Depende é a resposta mais segura. Não, depende do conhecimento da pessoa, se é profundo para ele e para outros não. Ou seja, para alguém que está começando no caminho do estudo da Torá, é o que ele precisa. Não adianta ele sentar com um livro cabalístico. Não vai funcionar. Ele tem que começar lá de baixo. Para ele é profundo. Ah, eu já sei muito mais do que isso. Outros shiurim, outros livros.
Cada um, o Alter Rebbe enfatiza, cada um tem que buscar alcançar sempre mais, né? Sair da zona de conforto, se conectar com algo mais profundo, porque pro meu nível, estudar uma halachá, uma historinha, já não é o suficiente. Ah, Deus está na historinha. Tá, claro que tá, mas eu quero uma revelação maior de Deus, então eu vou melhorando, assim como nas mitzvot. Você tem um tefilim mais simples, um tefilim mais requintado. Eu estou há 1 ano do Bar Mitzvah do Naftali, eu sei bem o que é isso, né? Você tem que ter um melhor, uma escrita melhor, porque você vai revelando, você vai se conectando mais profundamente com Deus. Mas é o mesmo Deus em todos os níveis. É o quanto eu me conecto com Ele. E tudo isso com a finalidade, eu já estou na segunda coluna, já no último terço dela, tudo isso com a finalidade de habilitar todo o pensamento a captar a vontade e sabedoria divinas. Deus fez isso para todo mundo conseguir alcançar. Então uma criança de 3 anos, que ele sabe falar Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ele está se conectando com Deus da mesma forma que o maior Rebbe estudando Kabbalah. Deus fez isso para ser para todo mundo. Ser alcançável. E fazer com que mesmo as faculdades de fala e ação, que estão num nível inferior ao do pensamento, fiquem habilitadas a captá-las e investirem-se nelas. Ou seja, por que tem mitzvot? Será que Deus se importa com uma mitzvazinha que existe? Não é melhor só estudar a Torá? A gente vai ver mais pra frente no Tânia. A força que tem o estudo da Torá é muito... Está escrito que Talmud Torá Keneged Kulan. O estudo de Torá é como todas as outras mitzvot. Então por que eu tenho... Você estuda o dia inteiro. Por quê? Porque não temos somente pensamento. As vestimentas da alma têm o pensamento, fala e ação. Então se Deus desse somente a Torá, eu ia conseguir conectar meu pensamento com Deus. Talvez a fala também, porque o estudo da Torá sem falar não tem valor. No nível de ação do estudo. Mas a ação em si, eu colocar tefilim, eu salvar alguém com minhas mãos, eu dar tzedakah, se Deus não desse essas mitzvot, essa vestimenta da minha alma não ia conseguir se conectar. Então Deus fez de uma forma que todo mundo e a pessoa inteira consiga se conectar com Deus. E assim, uma vez, é o último parágrafo da página 30. Assim, uma vez que a Torá e seus preceitos vestem todas as 10 faculdades da alma com todos os seus 613 órgãos, da cabeça aos pés, ela, a alma, está completamente ligada a Deus no elo da vida. E a própria luz de Deus efetivamente envolve-a e veste-a da cabeça aos pés. Como está escrito, eterna é minha rocha, e eu me refugio nele. E também está escrito, como um escudo a vontade de Deus o envolve. Significando sua abençoada vontade e sabedoria que estão vestidas em sua Torá e seus preceitos. Olha que legal. Às vezes vale a pena a gente analisar um pouquinho o que o Alter Rebbe está falando, e no final ele traz 2 versículos. Tzuri echesebo, o eterno é minha rocha, eu me refugio nele. E também, Katzina ratzon tatereno, como escudo a vontade de Deus o envolve. E aqui o Alter Rebbe está falando como acontece essa conexão de 2 formas. Primeiro, o Tzuri recebeu, o eterno é minha rocha, eu me refugio nele. Quer dizer, eu me refugio, eu tenho Deus, eu me conecto com Deus na mitzvah, eu estou fazendo o meu para estar dentro de Deus, e Deus também faz o dele, como um escudo, a vontade de Deus o envolve. Quer dizer, Hashem, quando eu cumpro uma mitzvah, eu me coloquei na mitzvah, e Hashem me protege em volta. Então tem as 2 questões, a pessoa fazer o dela, e Hashem automaticamente fazer o dele. Isso é toda uma ideia de taruta deletata, o que eu faço aqui embaixo, agita lá em cima. Então quando eu faço uma mitzvah aqui embaixo, eu não tenho nem ideia de quantas emanações acontecem no mundo. É uma coisa fantástica. Eu fiz, automaticamente Hashem causa também. Então quando uma pessoa ele faz uma mitzvah da mais simples que seja, ele está se conectando. Então o que a gente vê é o enorme amor que Deus tem por cada um de nós. Ele não complicou. Tem muita mitzvah, tem muita coisa para fazer, sim. As pessoas gostam muito de comparar. A pessoa faz a semana toda, faz mitzvah, Shabbat não faz nada. Olha, 6 dias ele se conectou com Hashem. Forma fantástica. O outro, nada disso. Ele só não come Yom Kippur. E ele não come Yom Kippur porque ele fica dormindo o dia inteiro. Fantástico, ele se conectou com Hashem com uma mitzvah. Se não fosse assim, imagina se conectar com Deus. Deus é a fonte da vida. Seríamos todos não vivos. Então ele deu essa oportunidade de a gente sempre encontrar como se conectar. Então quando a gente vê quantas mitzvot tem, a gente tem que falar Baruch Hashem, que minha conexão pode ser tão estável, ter tantos fiozinhos, 613. Então esse é o nosso shiur de hoje. Semana que vem
a gente vai entender o que é tchuvá. No final do capítulo, já recomendo para quem vai estudar semana que vem, ler o final, como funciona a tchuvá, como funciona retornar a Deus baseado em tudo isso. Shkoyach a todos, agora a gente tem